Olá, turminha linda! Tudo bem com vocês? Então, aqui é a professora Márcia Cristina, do canal História em Retalhos, e nós já estamos aqui para a gente estudar e conhecer um pouquinho mais sobre os retalhos que a história tem nos deixado. Bom, então queria convidar vocês a estudar com a gente hoje sobre a formação dos estados modernos na Europa. Estão lembrados que a gente já falou um pouquinho a respeito disso aí em outra aula? Pois é. Hoje nós vamos falar sobre a França, a Itália, a Inglaterra e também sobre o Império Romano-Germânico, tá? Então, em uma aula anterior, nós falamos sobre as características gerais dos estados absolutistas, dos estados modernos e, falamos também a respeito de como foi a formação de Portugal. E na aula de hoje vamos então conhecer um pouco dos outros estados modernos que vão surgir na Europa, tá certo? Bem, mas antes da gente continuar aí com a nossa aula, eu quero convidar você que está chegando no nosso canal agora a dar logo o nosso like aí no vídeo, tá? Deixa o seu like, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, né? Se inscreve no nosso canal e comente. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, deixe nos comentários que a gente vai procurar responder, tá certo? Bom, então, gente, para a gente não perder mais tempo, vamos logo para o nosso vídeo? Bora lá! Nossos estudos de hoje vão começar, então, sobre a França. E aí é importante a gente lembrar, observar no nosso mapping aí, aonde é que está esse país de que nós vamos estar começando a falar agora. Claro que na época ainda nem era um país, viu, gente? Eles ainda nem chamavam por esse nome. Então, nós vamos começar a entender como é que se deu essa organização que nós temos hoje, tá? Então, essa região que nós temos aí da França, que está no mapa aí em vermelho, né? E hoje a bandeira da França que leva então as três cores, né? O azul, branco e vermelho, que representam então a bandeira e a nacionalidade francesa. Como é que se deu então o processo de centralização da França, tá? Então o processo de centralização da França começou com esse carinha aí, ó, o rei Filipe Augusto da dinastia Capetinga. O rei Filipe Augusto, ele conseguiu unificar a moeda do seu território, formou um exército nacional, adotou medidas que favoreciam a burguesia muito mais do que a nobreza feudal, tá? Então, esse rapazinho, a gente tem muitas informações interessantes sobre ele. O rei Filipe Augusto, também chamado de Filipe II da França, ele é filho de Luís XVII, né? E ele é um dos reis mais admirados e mais estudados na França medieval. Não só pela extensão que o reinado dele ganhou, mas também pelas importantes vitórias militares, pelo aumento dos domínios que ele fez para a França e ainda o fortalecimento do poder da monarquia, do poder do rei, contra o poder dos senhores feudais. Então, como eu falei para vocês, os senhores feudais eles existiam por todo o espaço, principalmente nas terras francesas, e este rei, o rei Filipe Augusto, ele consegue se fortalecer, fazer com que esses senhores feudais compreendam o seu poder e a sua autoridade. Então, logo depois de Filipe Augusto, a gente tem aí o sucessor dele, o rei Filipe o Belo. Ele fortaleceu a burocracia do Estado, ele começou a colocar então novos impostos, inclusive para a igreja, aumentou os soldados do exército, e fez com que o poder da figura real fosse ganhando ainda mais prestígio, mais destaque. A história aí do rei Filipe o Belo é também uma história assim, cheia de problemas, principalmente com a questão religiosa, Ele foi um rei que teve muitos problemas, muitos entraves aí com os papas, Então, criou muitas condições aí para que a religião e a política tivesse aí bastantes desavenças, tá? Então, é uma das figuras aí mais emblemáticas aí também desse período. E foi durante o governo aí de Filipe o Belo, que nós tivemos aí a eclosão da Guerra dos 100 Anos, E essa Guerra dos 100 Anos, a França trava com a Inglaterra,
Então, nessa imagem que nós estamos vendo aí, né, a gente tem lá uma pergunta. Como é que é? Essa guerra vai durar 116 anos? Então, essa guerra, gente, intitulada como Guerra dos 100 Anos, na verdade durou 116 anos, né? Lógico, não foram 116 anos de, né, diariamente guerra, né? Não foi dessa forma. Então, teve momentos em que nós tínhamos batalhas, tinha períodos que as batalhas cessavam, voltavam a ter batalhas novamente, então eles iam, né, parando e continuando com as batalhas durante todo esse período, tá? Com relação aí à Guerra dos 100 Anos, nós temos aí, né, a figura de Carlos IV, rei da França, né, que em 1328 morre sem deixar herdeiros diretos, e é o fim da dinastia capetinga. Provocou, né, isso aí, uma instabilidade enorme no reino, né? É interessante a gente saber que Carlos o quarto, ele se casou, né, por várias vezes, mas ele não conseguiu ter filhos. E com isso, gente, todos os reis, eles tinham como costume, né, deixar de herança o reino para o seu filho mais velho. Então, como Carlos IV, ele não tinha deixado nenhum filho, então trouxe aí um problema sério, né? Porque a coroa, né, francesa deveria então, né, ficar para Felipe VI. Essa linha de sucessão ela foi contestada, né, por Eduardo III da Inglaterra, que era filho, né, da sua filha Isabel, né, e ele queria então assumir a liderança da Inglaterra, né. As duas nações elas fizeram esse embate para decidir com quem ficaria então, né, a organização das terras francesas, o domínio das terras francesas, e então herdaria o reino da França, tá? Essa Guerra dos 100 Anos, né, foi travada aí de 1337 até 1453 por essas duas famílias, a Plantageneta, né, governante aí do reino da Inglaterra, contra a casa dos Valois, ou a família dos Valois, que governava o reino da França, tá? Então, cada um dos dois lados atraiu muitos aliados, né, e por conta disso, essa guerra durou durante 5 gerações de reis, né, de duas dinastias rivais que elas permaneceram nessa luta pelo trono, que era o maior, né, do reino da Europa Ocidental. Foi uma guerra difícil, com muitas tréguas e muitos recuos, como eu falei para vocês, e que trouxe uma destruição inacreditável, né? Uma destruição dos campos, né, cultiváveis, deixou milhares de mortos e de prejuízos econômicos para, né, todos os lados. Então, sempre que nós temos aí uma guerra, uma batalha, nós vamos ter, né, aqueles que saem da batalha, da guerra vitoriosos, mas todos saem, né, em prejuízo, na verdade, tá? Então, nós temos aí algumas imagens aí de como é que foi essa trajetória. Então, quando começou, né, a gente tem aí a França no mapa destacada em laranja, e o espaço aí sendo disputado aí pelos ingleses em verde. Então, vocês observam que o espaço em laranja, né, é bem grande. Aí, em 1337, que é essa primeira imagem. Na segunda imagem, né, nós temos aí quase 30 anos depois do início da guerra, nós já temos aí um avanço grande dos ingleses sobre os territórios franceses, né? Então, a região aí, uma das regiões mais disputadas eram as regiões aí de Flandres, né, que era uma região muito importante para o comércio, e a região de Aquitaine, né? Então, essas duas regiões são as regiões aí que eles já vão buscar, né, que fique sob os domínios da Inglaterra, que também queriam parceiros comerciais, né, para aumentar e fortalecer sua economia. Então, observe que esses territórios, eles vão, né, estar se alterando. Olha o mapa que a gente tem agora, como nós temos, né, muita região já dominada pela Inglaterra. Então, a França, nesse período, estava,
né, perdendo mesmo, né, estava já com quase metade do seu território já sendo domínio inglês. Então, isso já em 1429. E aí nós temos já na última imagem, né, o território todo dominado de novo pela França, né, e a Espanha, a Inglaterra, né, aí não tem nenhum espaço do território aí sob seu domínio, né, que é quando a gente tem o final da Guerra dos 100 Anos. Aí a gente tem algumas das principais batalhas aí da Guerra dos 100 Anos, a Batalha de Crécy, em 1346, ela trouxe vitória para os ingleses, então foi quando os ingleses estavam realmente aí avançando aí nos espaços territoriais franceses. Eles tinham algo a favor, que era o uso dos canhões na guerra, então isso melhorou bastante os ataques. E a derrota na Batalha de Crécy mostrou aos orgulhosos cavalheiros franceses que ainda apostavam na superioridade numérica e numa cavalaria numerosa, que ou o exército se modernizaria, ou que foi conseguido com notável prejuízo para os cofres do país, ou perderia então a guerra e o trono para a Inglaterra. Então, isso aí mostra, né, que não era a quantidade, né, de soldados que fazia, né, com que um reino ganhasse uma guerra ou ganhasse uma batalha, né? Por quê? Porque os ingleses eles tinham menor número de soldados e mesmo assim eles conseguiram obter êxito nessa batalha, tá? Outra batalha bastante importante foi a Batalha de Poitiers, que acontece em 1356, próximo à cidade de Poitiers. Eduardo de Stuck, príncipe de Gales, também conhecido como Príncipe Negro, conseguiu derrotar o exército francês, capturar, né, e prender João II, né? E o valor do resgate era extremamente alto, 2 vezes o orçamento anual francês. Era impossível de ser pago. João II foi libertado somente 5 anos depois, em 1361, contra um resgate de 600 mil, né, no valor da moeda que era utilizada na época, e na verdade o resgate eles só conseguiram então pagar o valor de 400 mil. Então essa batalha ela foi extremamente feliz, né, foi satisfatória, né, para os ingleses. E agora nós temos aí o cerco a Orleans. Gente, essa foi uma das batalhas mais incríveis, né? A Batalha da Guerra dos 100 Anos, que marcou a primeira grande vitória de Joana d'Arc. Isso mesmo, de uma mulher participando da guerra. É a primeira vitória da França depois da derrota esmagadora de Agincourt em 1415. Então, até esse período, né, nós tínhamos a França perdendo quase que todo o território, e a gente viu isso no mapa agora há pouco. Então, a partir da entrada de Joana d'Arc aí, né, na organização dessas batalhas, a gente tem uma virada muito significativa para os franceses. E é claro, né, que a Guerra dos 100 Anos, ela um dia ia ter que acabar, né? Acabou com a vitória da França e com várias consequências para todos os lados. Entre essas consequências, eu destaquei aí a peste bubônica, e guerras constantes reduziram a população de todos os países beligerantes, tá? Então, o que significa isso? Trouxe muitos problemas relacionados à saúde, né, de todos os países, todas as populações envolvidas, tá? Então, muitas doenças começaram a se espalhar e a proliferar por toda a Europa. A França perdeu quase metade de sua população durante a guerra. Então, imagina aí, né, você perder parte do seu povo inteiro por conta de uma guerra. A população da Inglaterra também foi reduzida em 22% a 32% devido à peste negra. Então, olha aí, mais uma vez a gente tem aí a questão das doenças, né? Foi durante também a guerra que o sistema feudal começou a se desintegrar, já que para organizar melhor a guerra surgiu a necessidade de um governo mais centralizado e um Estado com instituições mais eficientes. Então, as pessoas que estavam trabalhando muitas vezes
produção, na plantação, na organização aí, né, dos feudos, né, na produção agrícola, começou também a se distanciar desse tipo de atividade para se dedicar às atividades e treinamentos militares, né? Então, isso acabou prejudicando a economia também, tá? Uma outra questão aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né, que a gente falou de forma bem sucinta, mas que eu vou retomar agora, é o papel de Joana d'Arc, tá? 1428, Joana d'Arc aparece, né, uma camponesa se apresentou para lutar com os exércitos franceses na Guerra dos 100 Anos. Ela tinha por volta de 13 a 14 anos de idade, né, e ela alegava ter sido enviada por Deus para conquistar a vitória. Então, ela tinha essa mensagem, queria a todo custo falar a respeito disso com o rei, com o seu soberano, porque ela acreditava realmente, né, de que teria, né, sido predestinada, né, teria sido enviada para que a vitória francesa fosse alcançada, tá? E aí agora eu destaque aí para vocês de um filme, tá? Um filme muito bom. Quem tiver um tempinho quiser assistir aí, eu recomendo, tá? A conquista, né, ela conquista a cidade de Orleans e ainda faz outros feitos, né, alimentando a ideia mítica dessa jovem. Logo depois, né, que ela faz aí com maestria o seu trabalho frente aos exércitos e já está assim, né, ganhando a popularidade, também desperta, né, a preocupação por parte dos políticos, né? E aí no filme retrata bem essa questão, tá? Então eu espero que vocês, quem tiver um tempinho, possa assistir. Ela é presa, né? Ela é acusada de heresia, ela é presa pelos Borgonhões, né? Os Borgonhões eram franceses, mas eram franceses que tinham aí uma certa ligação com as ideias inglesas, então eles eram franceses, mas, né, queria, né, que o rei que assumisse fosse outro, tá? E ela foi então condenada a morrer na fogueira por prática de bruxaria, né? Em 1431, né, eles então colocam Joana d'Arc na fogueira e acabam com a vida dela, tá? Joana d'Arc tornou-se um símbolo do nacionalismo francês e em 1456 um tribunal inquisitorial foi autorizado pelo Papa Calixto III para examinar o seu julgamento. E esmiuçando suas acusações e proclamando sua inocência, formalmente declarando Joana como uma mártir da igreja. Então, durante o século XX, Joana d'Arc ela foi beatificada e foi canonizada, tornando-se então santa. E ela hoje é considerada uma das 9 padroeiras aí, né, um dos 9 padroeiros da França, e ela, né, chamava atenção até mesmo, né, de alguns dos religiosos que fizeram parte aí do seu julgamento de condenação. Alguns ficaram com medo, né, de votar e de decidir pela sua execução, porque eles realmente não sentiam, não viam, né, que ela tinha, né, algum elemento que fosse condenável com relação à heresia, tá? Então, essa é uma história que vale a pena vocês se aprofundarem e aprenderem. Bem, agora vamos falar sobre a Inglaterra. Vamos ver como é que vai se dar, então, já que a França conseguiu manter o seu território, como é que a Inglaterra também consegue, né, demonstrar o seu poderio e manter os seus territórios aí. Bom, na Inglaterra, a centralização foi impulsionada no século XII, né, sob o reino de Henrique II, criando tribunais reais. Então, esse rei começa a organizar melhor aí o seu território. Então, a gente vê aí pelas nossas imagens aí que a gente tem no mapa, né, já a região aí da Inglaterra, que é uma ilha, né, começar a organizar suas fronteiras, tá? Então, nós temos, logo depois, né, da sua morte, assume o trono seu filho, que é João I, chamado João Sem Terra, né, passou a aumentar a cobrança dos impostos aí dos povos ingleses e acabou gerando a insatisfação,
muito forte entre os nobres, né, que reagiram e entraram em conflito com a realeza, exigindo, né, limite no poder real, tá? Então, essa é uma história bem interessante porque o João I, que é o chamado João Sem Terra, na verdade ele era o filho mais novo de Henrique II. Ele não estava, né, na linha de sucessão do trono. Porém, né, Henrique II teve muitos problemas com seus filhos mais velhos e acabaram, né, fazendo aí algumas revoltas, queriam tomar aí os territórios, né, do pai. E antes aí de morrer, né, ele então, né, leva ao trono o seu filho mais novo, que é João I, tá? João I não foi, né, durante sua vida preparado para poder ser um excelente rei, né? Então todo filho mais novo era assim meio que deixado de cantinho. Como os filhos, né, de Henrique II, os 3 filhos mais velhos, eles, né, já foram um pouco mais preparados, mas tinham, né, sido afastados aí por trair a confiança do pai. Então esse assume o controle assim mesmo. E em 1215 o rei foi derrotado e foi obrigado a assinar a Magna Carta que impunha limites ao rei. Então esse documento, né, que é assinado por ele não representou, na verdade, um enfraquecimento real, tá? Então a gente tem aí uma imagem onde a gente observa aí o rei assinando o documento e a gente colocou aí um pensamento, né? Então será que pensam mesmo que eu sou bobo? Vou assinar e fingir que não sei de nada, né? Então por que isso? Porque tal acontecimento o rei passou então a ser conhecido a partir do momento que ele assina esse documento como João Sem Terra, porque ele teria perdido suas terras de fato para os barões, né, devido às concessões ortogadas pela carta. No entanto, João não fora, né, um rei tão tolo ou bondoso após a assinatura da Magna Carta. Por quê? Porque ele recorreu, né, recorreu à autoridade do Papa, na época o Papa Inocêncio III, e declarou que aquele documento não valia de nada, né? Por quê? Porque não tinha a autorização do papado. Então não adiantava ele assinar um documento que não tinha a autorização do Papa, né? Então era como se o documento tivesse validade nenhuma, né? Então isso foi uma grande jogada, né, de João I. Bom, a Magna Carta foi, de qualquer forma, muito importante para os ingleses, porque serviu de inspiração para constituições, né, posteriores, tanto na Inglaterra como fora dela. Também foi importante porque nas assembleias, os nobres e clérigos, eles decidiam sobre o aumento de cobrança de impostos, decidiam sobre, né, o que ia acontecer dentro do reino. Então, isso, de qualquer forma, né, demonstra uma certa, né, divisão aí entre os poderes. E em 1341, né, a separação aí do parlamento em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, né, e que a gente vai ver isso aí mais para frente, como é que isso vai, né, gerar ainda mais discussões e polêmicas dentro da Inglaterra, né? Então, essa Câmara Geral, essa Câmara aí do Parlamento, dividida em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns, né, vai separar, como a gente tem na imagem, separar os grupos, né? Então, os grupos que são, né, dos lordes, então são os representantes da nobreza, são os representantes, né, que nós temos aí dos cargos eclesiásticos, então são os religiosos, os bispos, arcebispos, né? Então eles é quem vão fazer parte, né, de um grupo desse. A Câmara dos Comuns estavam ali os proprietários de terra, os fazendeiros, né, os comerciantes, esses aí que começavam então a também fazer as seus debates, suas necessidades aí de discussão, né, com relação ao governo. E aí agora, gente, nós temos então, né, mais um problema dentro, né, da população aí da sociedade inglesa, né, a Guerra das Duas Rosas. Então, devido à participação da Inglaterra também na Guerra dos 100 Anos, houve uma desestabilização da coroa inglesa,
né? Então os ingleses eles também tiveram prejuízos, tiveram problemas com relação à guerra, e isso influenciou em uma outra guerra na Inglaterra, que foi a guerra entre a família Lancaster-Rose e a família York-Rose. Então essas duas famílias elas eram representadas por flores, tinham como um símbolo, né, nos documentos da família, nos documentos, né, de cada uma desses grupos, o símbolo de uma flor. Só que o dos Lancasters era uma flor vermelha e a flor, né, representada pela família York era uma flor branca, tá? E essa Guerra das Duas Rosas, ela vai, né, fazer com que haja aí uma transformação nas estruturas políticas e econômicas e também nesse símbolo. Então a rosa, lá no final da Guerra das Duas Rosas, vai ser, né, uma flor diferente que é essa flor que a gente tem aí no cantinho, chamada de Tudor Rose, né? Então vai ser com este símbolo aí que vai terminar então a Guerra das Duas Rosas. E o que foi isso, tá? Essa Guerra das Duas Rosas, gente, como eu falei para vocês, envolveram duas famílias. Começou em 1455, quando as famílias Lancaster e York disputaram o trono da Inglaterra, causando divisão entre os nobres e o enfraquecimento da centralização monárquica inglesa. Então, essas disputas aí que houveram entre essas famílias, né, e a gente observa na imagem aí que a gente tem, né, do lado aí uma florzinha vermelha, do outro lado a gente tem uma florzinha branca. Então, são essas duas famílias disputando, né, quem é que ia ficar com o poder na Inglaterra, né? Então, a partir daí, nós tivemos o fim dessas duas guerras, né, com resultados assim bastante preocupantes, né? Então, grande violência. Então, foi um período, né, de bastante mortes. Cidades inteiras elas foram, né, destruídas, né? E o final da Guerra das Duas Rosas, né, teve a vitória, então, da família Lancaster, que levou Henrique Tudor com o apoio da burguesia, recebendo o título, então, de Henrique VII, né? Teve seu governo, então, centralizado, né? Uniu, então, esses dois símbolos aí da guerra, então, as duas flores, as duas rosas, né, elas foram unidas e começou, então, né, uma nova dinastia dentro dos territórios ingleses. E na Itália? Gente, se todas as regiões já estavam aí, né, fortalecendo seus estados modernos, fortalecendo-se, né, na política, fazendo exército, como é que estava a cidade italiana, tá? A Itália, gente, a gente mostra aí para vocês o mapa, é aquele país que parece muito com a botinha no mapa, lembra? Então, observa que aí na Itália a gente tem muitas cores diferentes aí no mapa, tá? Então, representam aí as cidades, né, que tinham unidades administrativas independentes e que não passaram por um processo de unificação. Então, todas as cidades acabaram tendo cada um o seu governo próprio, a sua lei, né? Então, não tinha ainda consolidado, se fortalecido enquanto um governo único, tá? E a Itália, ela vai permanecer assim, fragmentada, dividida até o século XIX. Então, a Itália vai demorar para passar, né, por essa experiência aí que já tinha passado a França, que já tinha passado Portugal, que já tinha passado a Inglaterra. Então, a Itália vai se demorar para chegar nesse ponto, né, da organização do Estado monárquico. E agora vamos falar sobre o Sacro Império Romano-Germânico, né? Era a chamada a região central, né, da Europa, e em 962, o Papa João XII coroa o rei germânico Otto I, né? Otto I, então, vai começar essa administração, né, desse território da região Mar do Norte, parte litorânea do Mediterrâneo e do Mar Adriático, regiões que são, né, da Alemanha, da Itália, da Suíça, até a região da Bélgica hoje, né, pertencia então ao domínio do Império Romano-Germânico, tá? Então esse vasto território foi governado por Otto I, que buscou estender o controle do Estado sobre a Igreja, né? Então ele queria, né, que
a igreja obedecesse às suas ordens, às suas regras, e não que fosse o contrário. Então o imperador ele atuava nas esferas políticas e religiosas e acabou levando a querela das investiduras, tá? Então o que foi essa querela das investiduras? É quando a gente tem, né, uma série de papas aí lutando contra a intromissão das monarquias europeias nas investiduras, né, que era como eles chamavam as nomeações, né, de bispos, de abades e dos próprios papas, tentando restaurar a disciplina e a ordem eclesiástica. Então, havia uma busca, né, a todo instante do poder também de decisão com relação à nomeação de bispos, com relação à nomeação, inclusive, dos papas, né? Então, Henrique IV, ele queria nomear bispos desafiando, então, a autoridade do Papa Gregório VII, né? Então, esse daí também foi um dos reis, um dos imperadores romano-germânicos que também, né, tentou aí fazer essa interferência. E aí, nós temos aí na imagem, né, o Papa Gregório VII, se fosse nos dias de hoje, ele já estava lá dizendo, né, você jamais vai nomear bispos por aqui, pois a tarefa é minha, né? E olha que cara feia tem o Papa Gregório VII. Então, gente, vários dos reis aí, né, do Império Romano Germânico vão fazer essa tentativa, tá? O Sacro Império Romano Germânico e a Igreja assinaram a Concordata de Worms em 1122, em que os bispos seriam nomeados tanto pelos papas quanto pelo imperador. E aí, então, né, começou a limitar, a organizar, pelo menos, como seria a nomeação, né, dos religiosos através dessa concordata, tá? Bom, outro ponto importante foi que aos poucos as cidades foram se tornando independentes, especialmente as cidades comerciais italianas, né? Então eles começaram a, né, conquistar a sua independência, embora enquanto cidades ainda, tá? Ao final do século XIII, tinha mais de 200 principados e vários príncipes mais influentes do que o imperador. Então, o grande território do Sacro Império Romano Germânico começou, então, né, a se despedaçar, porque cada um dos principados, às vezes, tinham príncipes que tinham mais influência do que o próprio imperador. Então, isso diminuiu o poder, o prestígio do imperador romano germânico. Então, vamos ver agora como é que se desintegrou, como é que se desmanchou esse Sacro Império Romano Germânico, gente? O imperador, na época, Francisco II, terminou o império em 6 de agosto de 1806, após a criação da Confederação do Reno por Napoleão Bonaparte. Então, com a chegada aí de Napoleão Bonaparte naquele território, né, então acabou o Sacro Império Romano Germânico. A Itália e a Alemanha, elas vão se constituir em estados únicos, né, bem depois ainda, né, que essas terras aí que a gente falou da França, de Portugal, da Inglaterra, então vão demorar, tá? Bom, querem saber mais? Então, já que falamos sobre Napoleão Bonaparte, coloquei aí em homenagem aí a um amigo muito querido, né? Quem disse que meu nome é para ficar na boca de Matilde? Sou Napoleão Bonaparte! E a organização, então, da Confederação do Reno pôs fim ao Sacro Império Romano Germânico e começa a entrar aí, né, outras várias figuras políticas de autoridade que a gente vai conhecer mais para frente nas nossas aulas, tá? Então, só para a gente recapitular, a gente hoje falou a respeito aí, né, de como foi o processo de centralização aí política e da formação dos estados modernos da França, da Itália, da Inglaterra e do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então, na próxima aula vamos entender um pouco mais a respeito dos estados absolutistas, as suas características, e eu espero contar com vocês, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Quero deixar o meu muitíssimo obrigado a todos que ficaram com a gente, tá? Se você gostou da nossa aula aí, deixa o nosso like aí no vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Se inscreve aí no nosso canal, não esquece não, que isso ajuda bastante o nosso trabalho, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Um beijo e até logo!